Graças e paz, meus irmãos. Eu queria convidar você a estar orando mais uma vez, porque eu recebi uma notícia triste aqui agora, e de uma tribo que tem ali em Angra dos Reis, e isso muito me tocou. Eu queria que você unisse a sua fé à minha agora para estar orando por essas pessoas, estar orando por Moçambique e por algumas casas de recuperação que estão sem alimento. Porque não tem como saírem, não tem como irem ao mercado, enfim. E as poucas coisas que eles conseguem não duram muito tempo. Eu queria que você estivesse comigo agora. Senhor, com um coração, ó Deus, triste, ó Deus, mas não desesperançoso, Pai. Queremos entregar esta tribo, ó Deus, que está lá em Angra dos Reis, que está passando fome, Senhor. Está passando fome, Pai, porque o material de trabalho deles é o artesanato. Ninguém tem ido lá por conta do medo. Ó Deus, Moçambique também está passando fome, assim como algumas casas de recuperação. Ah, Deus, sabemos que não temos muito, mas o pouco que temos queremos contribuir, sim. Por isso nos constrange nesse momento, ó Deus, a sentir a dor do próximo, Senhor. A sentir a dor daquele que está passando fome, mesmo que a gente nunca tenha passado fome. Ó Deus, que a nossa misericórdia, ó Deus, venha ser manifestada agora. Ó Deus, e que juntos possamos sair, ó Deus, da zona da oração, Senhor, e sejamos bênção na vida daqueles que precisam, porque a Tua palavra diz: sê Tu uma bênção, Pai. Por isso, Senhor, nos impulsiona nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus. Amém. Queridos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas 13. Lucas 13, a partir do versículo 1. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem me impulsionado nesses dias a pregar sobre uma coisa. E nas minhas orações eu tenho falado com o Senhor que eu não gosto de pregar sobre as mesmas coisas. Eu me sinto mal, mas a gente sabe que não é no nosso querer, não é na nossa ação, mas é no querer e na ação do Senhor. E mais uma vez o Senhor me impulsionou a pregar sobre arrependimento. E queridos, eu não quero aqui nessa noite, mais uma vez eu falei isso na última live, que eu não sou o profeta do caos, mas o Senhor tem me impulsionado a trazer uma mensagem de despertamento para a nossa vida. E eu queria que você acompanhasse. Nós vamos discorrer durante alguns poucos minutos, que diz assim, a partir do versículo 1, Lucas 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros, por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho aqui procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque
deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Meus irmãos, quando estamos diante de uma tragédia, e interessante que nesses dias não ouvimos mais de tragédias, não ouvimos mais de outros tipos de morte em nosso país ou no mundo, porque parece que agora tudo que acontece de morte é devido ao coronavírus. Eu quero te chamar a atenção que a mídia tenta nos motivar ou nos direcionar a fazer, a ouvir e a reagir conforme ela quer. Mas aqueles que creem em Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus, ele é sóbrio e vigilante, como diz em 1 Pedro 5. Que nós venhamos estar atentos ao que o sistema político, ao que o sistema que acontece, que jaz no maligno, tem apresentado para nós. Nós não nos movemos por tragédias, nós nos movemos por propósito dado pelo Senhor. E falando sobre isso, quando estamos diante de algumas tragédias, seja através da fome, da miséria que acontece na África, seja através de tsunamis, seja através da seca que acontece no Nordeste, de pragas, ou até mesmo do coronavírus, nós nos perguntamos que essas pessoas que estão passando por isso, ou pessoas falam que os tais estão passando por conta de pecados, por conta de coisas que eles fizeram e que estão padecendo por conta desses pecados, né? Tem pessoas que acham que acontece a seca no Nordeste, porque o Nordeste, em sua maioria, é um povo idólatra. Tem pessoas que acham que o que acontece no Rio de Janeiro, ou tem acontecido no Rio de Janeiro, foi porque há 2 anos atrás, na Marquês de Sapucaí, Jesus, numa encenação de uma escola de samba, foi vencido pelo diabo. E ali as pessoas começam a atrelar essas coisas, essas lástimas, tudo isso que tem acontecido. Foi porque o povo tem blasfemado pelo nome do Senhor. Mas, amados, embora eu sei que o Senhor ele faz da maneira como ele quer, mas não é isso que o Senhor está querendo dizer aqui. O que o Senhor está querendo dizer para nós nesses dias é que a gente venha parar de olhar para o que está acontecendo com o próximo. Que a gente venha parar de olhar para o que esteja acontecendo com as decadências, e isso está acontecendo por conta de pecado, por conta de coisas más que eles estão praticando, mas que a gente venha olhar para o nosso pecado, que a gente venha enfrentar o nosso pecado, em nome de Jesus, e a gente comece a parar para observar, porque pessoas têm morrido por causa do pecado, e nós, como vamos estar diante da morte quando ela chegar? Como nós iremos agir ou estaremos quando a morte chegar? É isso que o Senhor quer falar para nós, querido. Nessa semana eu coloquei no Face algo muito interessante. Tragédias não acontecerão na sua vida se você não se arrepender. Mas se você não se arrepender, o seu fim será uma tragédia. Como está a sua vida? Diante desses sinais que têm acontecido, agora o que está em voga é o coronavírus, mas alguns anos atrás é H1N1, ou a malária, ou tantas outras coisas que de vez em quando vem acontecendo, e muitos já acham que é o juízo de Deus, como se nós podemos medir o que está acontecendo como o juízo de Deus, ou com a volta de Cristo. Querido, você conhece esse texto. A Bíblia diz que quando você vir muitos sinais, você verem pestes acontecendo, alegrai-vos, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Muitos têm preocupado como Jesus vai voltar, mas poucos têm se preocupado quando ele voltar, como nós estaremos. É verdade. Lutero falou uma coisa interessante. Ele disse em um dos seus escritos que ele se voltou correndo para Deus. Aleluia. Quando ele viu um amigo dele sendo atingido por um raio. Ele se voltou para Deus quando ele viu uma tragédia acontecendo com alguém.
E quando vemos tudo isso acontecendo, como temos reagido, amados? De que forma nós temos agido diante disso? E quando Jesus estava ali sendo questionado, ali Jesus estava sendo colocado uma arapuca pelas pessoas que estavam com ele. Porque estava tentando colocar Jesus contra Pilatos. Por algo que aconteceu. Porque se Jesus falasse Pilatos está errado, Pilatos fez errado o que fez, ele ali poderia passar por algumas situações que ainda não era o tempo. Mas ele quis confrontar, queridos, essa pessoa que está matando, que está roubando, que está estuprando, que está cometendo pedofilia, que está mutilando pessoas, essas pessoas que estão passando por terremotos, que casas têm caído em cima dela por conta de tempestades, essas pessoas, se não se arrependerem, terão o mesmo juízo que eu, se não me arrepender. Hoje, diante de toda a minha miserabilidade, a minha precariedade, como eu me apresentarei quando Jesus voltar ou quando a morte chegar? Queridos, todos sabem que um dia vão morrer, mas poucos pensam na morte. Mas a morte é uma real, você sabe, tanto quanto a vida. E nós temos que nos preparar, não para a morte física, mas o que acontecerá após ela chegar. Você sabe, teremos eternidade com Cristo ou eternidade com a morte no inferno. Sendo assim, Israel, nessa época aqui, e ali nós contamos sobre uma parábola, a Israel hoje, na época, era uma cidade predominantemente desértica, predominantemente petrificada entre terra e pedras, e poucos eram os locais que serviam de cultivo, porque a terra não era boa. E quando era encontrada uma terra boa, ali colocava-se, sim, como aconteceu na história, na parábola, uma vinha, mas junto dela também colocou-se uma figueira, por conta da escassez de terra fértil. Não foi por acaso que no meio de uma vinha tinha uma figueira, no meio de uma vinha tinha uma figueira, era costume da época. Porém, essa vinha, ela estava ali produzindo fruto, mas é a figueira que estava no canto. O que Jesus queria falar através dessa figueira? Queridos, a figueira, ela simboliza Israel, o Israel de Deus, ou seja, nós. Todos aqueles que professam a Jesus Cristo como seu Salvador, todos aqueles que um dia entregaram sua vida a Cristo, são Israel de Deus. Amém. Porém, através disso nós recebemos salvação, aleluia, em Cristo Jesus. Através disso recebemos a libertação. E vocês receberam, aqueles que estão em Cristo são libertos pelo sangue do Cordeiro. Porque Jesus tomou a autoridade que o diabo tinha sobre a morte. Você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Você recebeu paz que excede a todo entendimento. Você recebeu o Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você recebeu provisão de Deus. Você recebeu a presença dele na sua vida, entre milhares de outras coisas. Porém, ele quer saber, figueira, que sou eu e você, que estamos ali. Nós estamos produzindo fruto. Uma árvore frutífera, ela só terá validade se ela produzir fruto. Ela pode ter as mais belas folhas. E às vezes nós estamos bem apresentados, amados. Bem apresentados, com flores e folhas lindas. Mas se essa árvore, ela não cumprir o propósito que ela tem, que é alimentar, ela não serve para nada, a não ser para ser arrancada e lançada fora. E aí, ele vem dizendo no versículo 8, essa árvore foi colocada ali, mas não está produzindo fruto. O homem, o dono da vinha, e aí eu quero te chamar a atenção, como muitos teólogos fazem, só que outros falam ao contrário. E eu procurei acreditar nesse que eu vou falar agora. Aqui tem pessoas que acham que o dono da vinha simboliza Deus. E o homem que está cuidando da vinha simboliza Jesus.
Ou seja, parece que está havendo um embate entre Deus e Jesus. Parece que Jesus está tentando convencer a Deus. E isso o Islã, né, chama de trinitários. Ou seja, que há uma confusão ali, como se fosse três deuses tentando entrar no acordo. Não. Aqui é a justiça de Deus, que é o dono da vinha, dialogando com a misericórdia do próprio Deus. Aqui é a misericórdia falando para a justiça. Eu sei que eles não estão produzindo fruto, mas dá mais uma chance. Aleluia. Dá mais uma chance. Sabe por quê? Vamos fazer o seguinte. Justiça, vamos fazer o seguinte, a misericórdia falando. Deixa por mais um ano, que eu vou escavar e vou adubar. Então essa noite, meu amado e minha amada, a mensagem para você que saiu do propósito. Você que um dia experimentou da glória de Deus, eu vou continuar, eu só quero fazer um adendo aqui. Você que um dia estava na presença de Deus experimentando as mais ricas bênçãos. E eu não estou falando de bênção material, embora esteja dentro. Você já sabe que se o filho for escravo, em nada ele difere do menino. O que eu quero dizer é que você, que saiu do propósito, que um dia estava pregando, vamos falar de coisa prática, que um dia estava adorando na presença de Deus, que um dia evangelizava, que adorava, que chorava, e hoje você se encontra fora do propósito, ou fora até da presença de Deus. O Senhor está falando com você, se arrependa. Aleluia. O Senhor nessa noite, Ele quer escavar você. E você também, que um dia pregava, que um dia dava estudo bíblico, que um dia fazia... Você não saiu da presença, mas você está com o seu ministério parado. O Senhor também está falando contigo. Dê o primeiro passo. Tome uma atitude. Comece com as pequenas coisas. Sede fiel num pouco, que no muito eu lhe acrescentarei. Aleluia. E ele vem falando, justiça, me dê mais um ano. E eu vou escavar. E meus amados, imagine uma árvore, e é você e eu, com a terra. E começa a pá e a enxada vindo, tocando, tirando a terra. Só que chega no momento que essa enxada, quando começar a atingir as mais profundas terras, ela vai tocar no tronco. E ela vai tocar na raiz. E quando escava, dói. Porque está tocando naquilo que você está de repente preso. Uma árvore que não frutifica, ela está doente. Uma árvore que não frutifica, ela está próxima de ser arrancada, porque ela está sendo inútil. A Bíblia diz que ela está sugando da terra, mas não está provendo. Deus não nos chamou apenas para puxar dele. Ele nos chamou para prover também. Uma árvore que só busca consumir e não frutifica, ela não cumpre o propósito para a qual ela foi chamada. Então, o Senhor, Ele vai começar a escavar na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Não importa o início das coisas, mas o fim delas. E eu quero te dizer uma coisa. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante que eu acho que você já ouviu. O sofrimento é o megafone de Deus a um mundo surdo. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor tem falado de diversas formas com você. O Senhor tem falado através da igreja, através de uma live, através de uma mensagem escrita no para-brisa de um carro. Ele tem falado, como nós fazemos aqui em Rio das Ostras, no Jesus na Emergência, pessoas que às vezes tentam ir na igreja, mas na hora, eu acho que acontece isso com você também, na hora acontece algo que prende a pessoa e ela não consegue levantar. Aí no Jesus na Emergência eu sempre digo isso, o Senhor ama tanto que leva a igreja até o pronto-socorro. Você ouve de tantas formas, mas você não reage. Aí o Senhor, Ele começa com o seu megafone.
Porque você e eu, às vezes, estamos surdos. E ele começa a trazer sofrimento. Mas não é porque ele te odeia. Existem ainda pessoas que acham que mesmo que sigam, mesmo que vão à igreja, passam por situações, como pode? Eu estou fazendo tudo certinho, mas ainda estou sofrendo, querido. O Senhor não pensa como o homem pensa e nem reage como o homem reage. Em Isaías 55, lá para o versículo 5 a 8, diz que os pensamentos de Deus não são como os pensamentos dos homens, porque eles são mais altos. O Senhor, por mais que você faça besteira, Ele não vai deixar de te amar. Deus. O Senhor, por mais que o mundo esteja blasfemando, esteja colocando o nome dEle para a gente no chão e pisando, e a gente acha, Senhor, castiga ele. Queridos, pare. O Senhor não pensa como eu e você. Nós achamos que o Jesus vai agir conforme a nossa justiça. Está vendo lá, Senhor? Mata ele porque ele blasfemou. Não. O que Jesus diz em João 33, 34? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao seu próximo como eu amei. Ou seja, se você ama Deus e sofre quando alguém blasfema do nome dele, você também deve sofrer. E deve ter misericórdia quando alguém blasfema do nome dele. Porque, da mesma forma que você ama o Senhor, você também deve amar ao seu próximo. Mesmo que ele não mereça. Porque, quer ver uma coisa? Eu e você não merecíamos o amor de Deus. Mas precisávamos. Entende? Aleluia. Por que eu e você hoje entendemos isso e não queremos entender aquela pessoa que ainda não faz? Precisamos amar. E querido, a palavra amar está muito marginalizada, porque a retórica não condiz com a prática. Então pratique. Quando você vê alguém, você fala, Senhor, misericórdia, e ore por ela. Não haja como o normal, como a justiça desse mundo. Haja como a justiça de Deus. Haja como você gostaria que as pessoas agissem com você naquela época que você estava fora de Cristo. Então, qual é o sofrimento que você está passando? Entenda, o Senhor está escavando você. E sabe por que está doendo? Está tocando na raiz. E o Senhor precisa curar a sua raiz, porque você só vai frutificar quando a sua raiz estiver curada. E aí, quando Ele escavou e tirou todas as impurezas, e chegou até a raiz e cavucou ali a raiz, aquilo que estava podre, aquilo que estava sem coisas para frutificar, Ele vem e fala assim, e agora eu vou colocar o adubo. E o adubo, eu não entendo muito de agricultura, mas o adubo, ele serve para levar os nutrientes necessários a uma planta, a uma árvore, porque ela está precisando sobreviver. E só com esses nutrientes ela sobreviverá. Quando foi escavado e colocou adubo, isso ajuda na oxigenação dessa raiz. O que isso quer dizer, meu amado? A palavra está sendo pregada. Você já sofreu ou está sofrendo as circunstâncias. E você está ouvindo de uma pessoa que você conhece ou que você não conhece, quando esse vídeo chegar a alguém, que não olhe para o que está acontecendo no mundo como uma catástrofe, uma maldade que os chineses criaram, se foi isso, mas olhe o porquê que isso está acontecendo. Antigamente, a gente falava assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Aí hoje, de repente, você vê assim, pensa assim, ah, Senhor, com que finalidade isso está acontecendo? Para que, né, isso está acontecendo? Mas eu creio que o Senhor está falando assim, por que não? Antigamente, lembra? Você perguntava, por que, Senhor? E hoje você pergunta, para quê? E eu acredito que sim, para um propósito. E às vezes acontecem coisas e você vai falar, por que não? Se isso vai cumprir o teu propósito, Senhor, faça conforme a tua vontade. De repente você está pensando assim, é muito fácil falar. Não. Cada um tem uma sua experiência de sofrimento.
Todos nós passamos por sofrimentos, uns mais, outros menos. Mas esse sofrimento só vai ter valia se o propósito for cumprido. E o propósito é trazer você que está fora do propósito, meu amigo, minha amiga, para perto dele. Lembra? Você está fora do propósito? E você sabe que é com você que eu estou falando. E às vezes você não está nem afastado de Cristo, mas você está com o seu ministério adormecido. E você fica mal. Você se sente até afastado mesmo de Cristo. Porque parece que queima dentro de você. Você sente calafrios. Você sente mal por isso. Eu, quando estava, antes de começar a igreja aqui em Rio das Ostras, a Cláudia via. Eu andava para cima e para baixo dentro de casa. Parecia que algo ia explodir dentro de mim. Era os propósitos, o chamado, gritando dentro de mim. Mas quando nós demos o primeiro passo, o mar se abriu. De repente você precisa dar o primeiro passo. Você que está em Cristo, mas está com o seu ministério adormecido, dê o primeiro passo. Quando encontramos algo pelo que morrer, encontramos uma paixão. Ou, quando encontramos uma paixão, encontramos algo pelo que morrer. Se você sabe o seu propósito, dê o primeiro passo. E se você que está fora de Cristo, e o Senhor tem falado constantemente para você, arrependa-se. Arrependa-se. E você sabe, arrependimento é sair de uma via e ir para outra. É você estar no curso contrário. Seja sincero, meu amigo. Esse curso que você está indo hoje está te levando para onde? Assim como Jesus falou para aqueles homens, olhe para os sinais, não de maldade que o homem faz, mas os acidentes e catástrofes que estão acontecendo. Todos esses que passaram pela morte, se não se arrependerem, sofrerão. Mas você e eu, se não nos arrependermos, também sofreremos. Mesmo que a gente não faça mal. Mas é necessário arrependimento. Que você venha ficar com essa palavra, meu amigo. Que você receba os nutrientes do Senhor através da palavra. Ele diz que quando ouvires, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aí você pode dizer assim, eu creio no Senhor. Mas se você ver a definição da palavra crer, eu já falei isso na igreja, é a junção de ter fé, ciência que algo exista e obediência a essa coisa. Se você só tem ciência, mas não obedece, você ainda não crê. E eu queria que você pensasse nisso. A Bíblia diz que quando ele voltar, seja no arrebatamento, seja na sua morte ou na minha, ele encontrará fé? Ele diz que ele virá como um ladrão na noite, assim como o relâmpago se mostra no ocidente, no poente. Ele vem dando vários sinais de como ele voltará, querido. Mas eu queria que você parasse agora e orasse comigo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou você se afastou de Cristo, e você que está com o seu ministério parado, e para você que está com o seu ministério parado, eu quero te falar uma coisa. Eu tenho certeza que só neste ano, vamos para o 4º mês, você já ouviu várias mensagens ou toques do próprio Espírito que você precisa voltar a exercer o seu ministério. Já chegamos no 1/4. Não, estamos chegando a 1/4, né? Do ano. Não espere chegar em dezembro e você falar assim, nossa, acabou o ano e eu não cumpri a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus, eu queria que você tirasse esse momento e você orasse comigo agora.
Queria que você orasse agora comigo, querido. Eu queria que você meditasse nesse louvor que está tocando agora. Eu queria que você pensasse na sua vida agora. Pense na sua vida agora. Lembra? Não se preocupe com o que pessoas estão fazendo da vida delas, se estão pecando. Diz para o Senhor: esse cara sou eu, Senhor. O Senhor me achou nessa noite. Eu estou fora de ti. Presta atenção nesse louvor e já vamos orar. Seja convencido pelo Espírito Santo. O arrependimento que eu preciso ter. O arrependimento que eu e você precisamos ter. O arrependimento, amado. Querido, eu vou ser sincero para você. Como eu falei no início dessa pregação, o Senhor tem me impulsionado para pregar sobre arrependimento, evangelho e reino de Deus. O Senhor tem me impulsionado e eu tenho tentado sair, eu não consigo, só vem mensagens para falar sobre isso. Eu não me considero um profeta no sentido como acontecia no Antigo Testamento. Mas parece que o Senhor tem me pegado nesses dias, nesses meses. O Senhor, creio eu, como a Cláudia falou, não nos impulsionou a falar sobre 2020. É o ano da renúncia em prol do Evangelho à toa. O Senhor está querendo arrependimento da nação brasileira. Como dizem em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei esta terra. Se arrependa. Vamos orar? E antes, para encerrar, ele diz no 9: depois de tudo, entenda isso, querido. Ainda bem que o Espírito Santo me tocou para falar, para encerrar a conclusão. Se depois de um ano, depois de eu ter escavado, adubado, se der fruto, amém. Que continue a frutificar. Mas se não der fruto, depois de ter escavado, depois de você ter sido tocado pelo Espírito Santo, depois de ter ouvido a palavra do Senhor, não frutificar, ele diz: corte-a. E entenda uma coisa, no Ocidente, que é o nosso país, e o sul-americano, entre outros países, quando vão arrancar uma árvore, corta o tronco. Você sabe disso, com machado ou com uma serra. Mas no Oriente, ou seja, a Bíblia, o judeu é do Oriente. Quando ia cortar uma árvore, eles arrancavam com raiz e tudo. Por isso que em Mateus 3 fala que o machado está posto à raiz e não ao tronco da árvore. E ele diz em Mateus 3:8, se eu não me engano, produzir frutos dignos de arrependimento. Querido, o Senhor não está falando para você produzir fruto evangelizando. Não. Isso vem com a consequência da sua vida com Deus. Mas ele está fazendo produzir fruto de arrependimento, ou seja, frutos que mostram o caráter de Cristo. Frutos que mostram o fruto do Espírito, longanimidade,
paciência, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Não, que a gente não venha se mover por esse sistema, pelo mundo, mas que a gente mova o mundo, aleluia, pelo reino de Deus. Nós devemos ser embaixadores do reino. Então que você se enquadre nessa, que depois de escavado e adubado, você produzirá fruto. Vamos orar? Senhor, juntamente com meus irmãos, queremos aqui entregar cada vida, ó Deus, que está ouvindo a Tua voz. Senhor, aquela pessoa que, ó Deus, está afastada de Ti, ou que não Te conhece, ou que não entregou a sua vida a Cristo, eu te peço. A Tua palavra diz que só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a Tua palavra diz em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, Pai, toque nessas pessoas agora. Ó Deus, que tudo aquilo que está travando essas pessoas no mundo espiritual, tudo aquilo que está, Senhor, ó Deus, aprisionando. Ó Deus, a Bíblia diz que o diabo, o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento de muitos para que não resplandeça a glória do Senhor, a luz de Cristo. Ó Deus, que o diabo seja aniquilado, repreendido pelo Senhor na vida dessas pessoas. Ó Deus, que estão tentando sair, ó Deus, da condição precária e pecaminosa delas, mas não consegue. Pai, quebra as correntes, desata as amarras. Ó Deus, liberta os teus filhos que aqui estão em nome de Jesus. E Deus, para essas pessoas também, ó Deus, que estão no teu caminho, ó Deus, mas não consegue avançar, ó Deus, não consegue reagir, parece que ainda tem algo que puxa, a raiz está doente, meu Deus. Pai, eu creio que o Senhor já escavou e o Senhor já adubou, mas que elas venham entender que elas em Ti são livres para fazer. Por isso, tira essas pessoas da letargia. Ó Deus, tira essas pessoas da zona de conforto. Ó Deus, que elas venham colocar o propósito que o Senhor Deus na frente de tudo. Amém. A Tua palavra diz que busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Meu Deus, que essas preocupações com o que há de comer, ó Deus, com o que há de vestir, ó Deus, as preocupações com o trabalho, ó Deus, as preocupações com esse vírus, as preocupações que se vai ter o alimento amanhã, meu Deus, chega de nós vivermos pela transição, pelo transitório, pelo passageiro, mas que a gente venha viver pelo propósito, Senhor, que a gente venha viver por fé. Aleluia. E viver por fé não é viver esperando cair do céu, mas é diante daquilo que nós já conhecemos de Ti, nós avançarmos, meu Pai. Oh Deus, quebra toda a corrente agora, em nome de Jesus, e que essa pessoa que está com o ministério paralisado, ela venha hoje, não é amanhã. Dá o primeiro passo, que eu tenho certeza como aconteceu lá em Josué. Oh Deus, Josué 3, 15 e 16, o mar se abrirá. Meu Deus, muito obrigado. Oh Deus, é o que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse 2,5? Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. O interessante, a gente vai terminar agora mesmo, não sei se a Cláudia tem algo a falar. O interessante é que essas pessoas que o Senhor falou assim, lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor, eram pessoas que confrontavam os falsos apóstolos. Eram pessoas que trabalhavam, faziam ótimas obras para o Senhor. Mas o Senhor diz para eles voltarem. Lembrar primeiro de onde caiu. Eu queria que você lembrasse de onde você caiu. O Senhor está fazendo você voltar ao profundo da sua raiz agora. E Ele está curando, eu creio. Segundo a vontade dele, Ele está curando a sua raiz no momento que você lembrar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra do Senhor quando Ele te usava. O Senhor, se você permitir, Ele quer tocar na sua raiz. Ele quer que você volte a chorar na presença dEle, a orar como você orava. Ele quer que você estude a Bíblia. Ele quer que você não ande por vista, mas ande por fé. Quando você anda por vista, você reage daquilo que você vê. Se está dando tudo certo, Deus está abençoando, mas se está dando tudo errado, Deus não está no negócio. Não.
Deus é o dono da sua vida. Ele te comprou por alto preço. Sendo assim, não tema. Não tema. Faça, execute aquilo que Ele já gerou dentro de você. Em nome de Jesus. Volte ao primeiro amor. Volte quando você era inocente. E eu quero falar para mim também. Na presença do Senhor. Quando você não se metia com birras. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Mas quando Ele bastava. Aleluia. O Senhor é suficiente para as nossas vidas. O Senhor é suficiente. Se eu e você precisarmos de algo externo para estarmos bem, o Senhor não é suficiente. E precisamos nos arrepender, nos converter realmente de todos os nossos maus caminhos. E os nossos maus caminhos não é fazer coisa ruim, mas é fazer coisa contrária ao que Ele já determinou para nós. Que o Senhor te abençoe. Me desculpe me alongar, querido. E nós vamos terminar essa oração. Na oração das 21 horas. Nós estamos orando até essa praga ser aniquilada. Em nome de Jesus. Senhor, aqui com meus irmãos, mais uma vez, eu quero, ó Deus, unir a nossa fé e declarar a morte desse vírus Covid-19 da face da terra. Senhor, eu creio que o Senhor já está agindo. Não porque nós estamos orando, não. Mas porque o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor nos impulsiona a orar. Porque sabemos que quando nós oramos, nós nos tornamos parecidos contigo. Nós nos tornamos misericordiosos. Por isso, Pai, toma todas as pessoas que foram acometidas por esse vírus e que elas sejam curadas. Toma as pessoas que foram para os hospitais com problemas cardíacos, que elas sejam curadas. Toma as pessoas que agora estão me ouvindo. Oh Deus, como a Simone, que está ainda internada naquele hospital aqui em Rio das Ostras. Pai, nós unimos a nossa fé. Oh Deus, entregamos a mente dela, o cérebro dela. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, que tudo aquilo que está fora de controle, oh Deus, venha se estabilizar novamente e ela seja curada de forma integral. Em nome de Jesus. Toma o Carlos, Pai, que também está adoecido junto. Porque quando alguém da família adoece, toda a família adoece. Emocionalmente, corporealmente, Pai. Por isso eu profetizo cura, nós profetizamos cura para o Carlos. Oh Deus, um renovo espiritual, um renovo emocional, um renovo, oh Deus, material, físico, Pai. Oh Deus, toma também, oh Deus, o Wellington, a Mel, a qual a Vera pediu oração. Oh Deus, que toda a hoste de Satanás, oh Deus, que toda a obra de Satanás sobre estas vidas, Pai, caia por terra, mas que haja arrependimento naquela vida, naquelas vidas ali. Oh Deus, toma todas as pessoas que estão com seus ministérios parados, que estão acorrentadas por Satanás. Oh Deus, que o Senhor seja o socorro bem presente nesta hora e que haja libertação e que haja arrependimento sobre essas vidas, Pai. Senhor, nos leva agora, oh Deus, ao centro da Tua vontade, porque sabemos que estando na Tua vontade, oh Deus, estaremos na boa, agradável e perfeita. Senhor, muito obrigado pelo culto desta noite. E que essas pessoas que ouviram a Tua mensagem, o Senhor venha completar aquilo que eu não consegui. Porque só o Senhor pode, Pai. É o que nós choramos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na terça-feira nós continuaremos com o estudo bíblico, né? Na live ainda, para quem não sabe, quem está no Rio, quem está em outro lugar. Aqui em Rio das Ostras foi decretado mais 15 dias de isolamento, né? O isolamento não é isolamento porque eu estou trabalhando. A Cláudia está trabalhando, vocês sabem. Mas na terça-feira nós continuaremos o nosso estudo pela live, né? Continuaremos com o Sermão do Monte. Queridos, entenda uma coisa. O Sermão do Monte é algo poderoso para as nossas vidas se a gente aprender e praticar. Então você se programe para estar nessa terça-feira, né, nesse horário, mas também quando a gente voltar com a igreja. Porque, queridos, as igrejas, infelizmente, estão acabando com o ensino, seja na escola dominical, seja com o estudo bíblico semanal. Então que você venha estar
agradecendo a Deus porque você tem estudo bíblico. Porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então se programe e convide pessoas para estar. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A Cláudia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua mão e te dê a paz. Levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém? Bota, Beto. Bota, Beto. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Senhor, mais verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Acima de tudo, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito Fiquem na paz, querido. Amém.